Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a industrialização no Brasil. Nós falamos na aula passada sobre a industrialização a nível mundial. A gente viu algumas características como nós podemos dividir a indústria. E hoje nós vamos falar sobre essa industrialização no Brasil. Gente, o que é industrialização? Nós dizemos que industrialização é o processo de implantação de indústria em um país, em uma região, e esse processo de implantação dessa indústria, ela vai fazer com que haja uma urbanização. Então, as pessoas vão sair da zona rural para a zona urbana em busca de emprego, em busca de uma melhor condição de vida, e aí vão se dirigir a essas indústrias para buscar esse emprego, enfim, vai acontecer a urbanização. E a subordinação do campo também irá acontecer, ou seja, lá no campo vai ser produzido materiais, o que será produzido lá será para suprir a necessidade da zona urbana, ou seja, das indústrias que estão implantadas nas cidades. Então, o meio rural ele passa a produzir essencialmente aquilo que o meio urbano precisa, a matéria-prima para a indústria trabalhar. Então, no caso de uma indústria têxtil, vai ser produzido algodão, a soja em indústria de alimentos, como por exemplo na de óleo, a uva para as vinícolas, enfim. Vai fazer com que haja essa mudança no campo. O campo será subordinado à cidade. Outra coisa que vai acontecer, mudanças no espaço geográfico. Então, áreas serão, vamos dizer que áreas naturais serão retiradas para a construção de indústrias. E aí, outra coisa, o ambiente ele ficará humanizado. Vai ter asfalto, vai ter essas construções, vai ter plantações de monocultura, ou seja, apenas uma cultura. Por exemplo, grandes áreas naturais serão retiradas para o plantio do eucalipto. E aí essas áreas vai ser uma área de monocultura, fazendo com que a vegetação nativa deixe de existir naquele local. E aí, quando a vegetação deixa de existir, alguns animais, vai afetar a fauna e flora, enfim. Também irão surgir enormes cidades em lugares onde antes eram áreas naturais, entre outros fatores, que são diversos, né? Então, no Brasil, o Brasil hoje ele é um dos países mais industrializados dos países subdesenvolvidos, viu? Dos países subdesenvolvidos, o Brasil é o segundo mais industrializado, perdendo para a China. Certo? Então, vamos ver aí alguns fatores que propiciaram a industrialização no Brasil. Fatores que propiciaram a industrialização no Brasil. Existem 3 fatores principais. Esses fatores, pessoal, eles vão se dar de acordo, vamos dizer assim, com o desenvolvimento que foi acontecendo no Brasil. Então, a gente vai voltar, vamos imaginar aí, lá no período das grandes plantações de café, né, da lavoura de café. E aí, nesse período, havia uma produção muito grande e também uma exportação imensa. Então, a gente vai ver o primeiro pontinho, o que aconteceu com essa grande exportação. Houve o acúmulo de capitais. Então, como essa exportação ela era grande, o café era a principal atividade econômica do país na época, havia uma grande exportação e houve um acúmulo de capitais. Esse capital acumulado, ele se tornou possível comprar máquinas para investir em uma indústria que estava surgindo de forma muito sutil. Então, grande exportação fez com que houvesse um acúmulo de capital e esse dinheiro, esse capital, ele foi investido em máquinas, certo? E essa grande exportação, como o Brasil estava se destacando, acabou atraindo um grande número de imigrantes. Vamos ver o segundo pontinho, o segundo item, a substituição gradativa de trabalho escravo pelo assalariado. Por quê? Houve também em seguida, lá em 1888, a abolição da escravatura. Com essa abolição, as pessoas começaram a trabalhar de forma assalariada. Lembrando que na indústria o trabalho é sempre assalariado. Mas vamos ver aqui. Na lavoura, essas pessoas começaram a trabalhar, esses imigrantes que vinham começaram a trabalhar de forma assalariada e isso ocasionou o terceiro item, que foi o crescimento de um mercado consumidor interno. Então, se tinha dinheiro, se estava circulando dinheiro, houve também um crescimento no mercado consumidor. Então, esse crescimento fez com que
fossem produzidos bens para ser comercializado ali mesmo, e aí a indústria entrou nessa questão da produção. E também essa circulação do capital proporcionou um crescimento da indústria. E onde foi que começou a surgir a indústria no Brasil? Olha só, pessoal, aqui a gente tem uma foto que mostra os imigrantes italianos trabalhando na lavoura de café, lá em São Paulo. Essa concentração industrial no Brasil ocorreu, pessoal, principalmente na região que hoje é chamada de Centro-Sul, vamos dizer que é a região sul e sudeste do país. Olha só, gente, a industrialização no Brasil ocorreu no final do século XIX. E a gente vai ver também que início do século XX. Então, houve a expansão da lavoura, principalmente nos arredores da cidade de São Paulo. Olha, São Paulo começou a se destacar aí. Então, São Paulo tinha essa questão da lavoura, que já atraía muitas pessoas, e essa crescente exportação do café trouxe benefícios para o desenvolvimento, meios de transporte. Então, olha só, ferrovias e rodovias foram desenvolvidas, o serviço bancário foi desenvolvido, a instalação de usinas geradoras de eletricidade também, lá em São Paulo, entre outros fatores. Isso fez com que houvesse um desenvolvimento na cidade. Esse desenvolvimento atraía mais e mais investimento. Então, olha só, São Paulo se tornou a cidade mais industrializada do país. E municípios vizinhos, em seguida, um tempo depois, começaram a se industrializar também. O ABC paulista, né? ABCD, porque inclui também Diadema. Então, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, também a cidade de Diadema, passaram a se industrializar também após a cidade de São Paulo, após São Paulo. A Baixada Santista também, olha só, pessoal. Então, São Paulo teve esse destaque, onde foram produzidos inicialmente, o que era produzido lá em São Paulo, era os bens de consumo não duráveis. Lembra daquilo que eu falei para vocês, né? Questão de alimento, bebidas, calçados, aquilo que era de necessidade, vamos dizer assim, urgente. Então, foi o que primeiro foi produzido lá em São Paulo. Outro fator que favoreceu esse desenvolvimento da cidade, da indústria na cidade de São Paulo e desse crescimento de São Paulo foi a sua posição geográfica. Por quê? Para ser escoado, para sair do país, a mercadoria que era produzida no interior do estado precisava sair pelo Porto de Santos. E aí, para passar pelo Porto de Santos, só passava por São Paulo. Então, sua posição geográfica favoreceu significativamente também para esse desenvolvimento da indústria no país. Olha só, gente. Então, houve um destaque muito grande para São Paulo e vamos dizer que foi o foco durante muito tempo. Então, primeiro foi desenvolvido, primeiro foi produzido lá os bens de consumo não duráveis, depois foi que começou a ser produzido também a indústria de base no país, certo? Então, em seguida, aconteceu o processo oposto. Então, a gente viu aqui que a industrialização ela ficou bem centralizada na região de São Paulo, a cidade de São Paulo e os seus arredores. Em seguida, começou uma desconcentração industrial, que é o momento em que essa indústria ela sai e vai para outros locais, outros estados, outras regiões. Então, desde 1970 vem ocorrendo relativa desconcentração da atividade industrial no país. Embora ainda esteja mais concentrada em São Paulo, as indústrias aos poucos se espalham por outros estados do Brasil. Gente, olha só. Hoje, por conta da necessidade que outros estados têm de vamos dizer assim, que uma industrialização mais próxima, de um mercado consumidor mais próximo. Então, acontece a deseconomia de escala. O que é essa deseconomia de escala? É quando uma aglomeração, que nesse caso é São Paulo e seus arredores, se torna desfavorável às novas localizações empresariais por causa dos custos elevados de impostos, por exemplo. Os impostos, segurança, terreno demasiadamente caro, congestionamentos frequentes no trânsito, poluição, maiores custos de alimentação, com alimentação, moradia e é o que implica maiores salários, entre outros. Olha só, pessoal,
A partir do momento em que se torna desfavorável para essas empresas estarem negociando com uma determinada indústria por conta dessa localização, a distância, quando se torna mais caro, esses custos eles acabam se tornando elevados, aí vai haver a necessidade dessa indústria ela sair de um lugar e ir para outro, outros lugares começarem a desenvolver a industrialização. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente vai perceber que outros lugares começaram a ter destaques. Então, houve, por exemplo, destaque de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará, aqui do Pernambuco, enfim, outros estados começaram a se destacar na industrialização, começaram a se industrializar aos poucos, e aí houve a deseconomia de escala, certo? Porque havia a necessidade de reduzir os custos. Então, fez com que esses estados também desenvolvessem a sua industrialização, ocasionando uma desconcentração industrial. Isso também pode acontecer, pessoal. Essa desconcentração industrial, ela também acontece por conta de guerras fiscais. E o que são essas guerras fiscais? É uma competição que existe entre os estados e aí um deles, vamos dizer que dois estados estão competindo essa questão na questão industrial, o crescimento industrial, e aí um acaba oferecendo terrenos, vamos dizer assim, que o terreno para uma determinada empresa. Esse terreno ele acaba sendo por um custo bem baixo, muitas vezes gratuito, então doado, né, uma doação, reduz imposto. Então, se um estado bota um imposto mais baixo que o outro, é claro que a empresa vai optar por aquele que está com imposto menor. Então, isso é o chamado guerra fiscal, são as guerras fiscais. E aí faz com que também atraia vamos dizer que esse empresário, essas grandes empresas, para o que oferece mais benefícios, não é isso? Então, pessoal, compreendendo, houve um processo em que aconteceu a concentração industrial e depois disso veio a desconcentração industrial, que é essa, vamos dizer que a industrialização se espalhando por outros estados do país, certo? A partir do momento em que se torna desfavorável para determinadas empresas, determinados empresários, manter vamos dizer que um comércio com essas indústrias distantes, aí outros estados acabam desenvolvendo a sua industrialização para suprir a necessidade dessas empresas que estão, vamos dizer assim, que se sentindo em uma situação desfavorável, não é isso? Então, turma, por hoje é só. Eu vou deixar a atividade para vocês responderem na plataforma, a página da atividade da plataforma, e espero que vocês leiam o conteúdo da página 3 à página 16 para dar uma reforçada no que eu falei aqui para vocês, tá bom? E até nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau, abraço. E estou com saudade de todos. Até mais, pessoal.